Bonnie e Clyde foi o casal de bandidos mais famoso da história, que agiu pelos Estados Unidos nos anos 1930 durante a Grande Depressão. Acompanhados de uma gangue de criminosos, eles foram responsáveis por assaltos em diversos lugares da região central do país. A história de amor conturbada e a onda sangrenta de crimes protagonizadas pelo casal acabou transformando-os em uma espécie de Romeu e Julieta do século XX. Produto de filmes, séries e livros, Bonnie e Clyde fascinam as pessoas até hoje por suas trajetórias fora da lei e continuam a intrigar a sociedade. No dia 23 de maio de 1934, a execução do casal de criminosos foi transformada em um verdadeiro show de horrores, conforme milhares de pessoas tentavam ver seus corpos de perto. Foram esses gangsters apaixonados que se tornaram a lenda do cinema que durou mais tempo. Mas afinal, quem eram os famosos criminosos Bonnie Parker e Clyde Barrow? Qual foi o final de sua história de amor e crime? Eu sou o Sidney Góes e você está no Placebo. Se inscreva no canal, deixe seu like e vem comigo que no caminho eu te explico. O casal criminoso mais famoso dos Estados Unidos e talvez do mundo, produtos de filmes, séries e livros, Bonnie e Clyde fascinam as pessoas até hoje por suas trajetórias fora da lei. Após uma infância pobre no estado do Texas e de um primeiro casamento prematuro, Bonnie Parker conheceu aos 20 anos, em seu trabalho como garçonete, o homem que viria a ser seu parceiro no crime, Clyde Barrow. Clyde cresceu no estado do Kansas e praticou pequenos furtos desde a adolescência. Foi preso pela primeira vez aos 17 anos. Na segunda vez, foi capturado junto ao seu irmão após roubar perus de uma propriedade privada. De acordo com os historiadores, o objetivo de vida de Clyde era se vingar do sistema carcerário americano pelos abusos que havia sofrido em suas prisões. Ele sentia-se culpado pelas pessoas que assassinava. Em 1930, o casal ficou junto pela primeira vez, mas tiveram o romance interrompido por outra prisão de Clyde, que se envolveu em um roubo de carro. Reencontraram-se novamente em 1932 e deram início a uma vida de crime juntos. Só neste ano, a gangue criminosa, composta principalmente por adolescentes, como o amigo de Clyde, W.D. Jones, de apenas 16 anos, mataram 5 pessoas e realizavam com frequência assaltos a pequenas lojas e furtavam carros. Nessa altura, as histórias da gangue Barrow, como eram conhecidos, já tinha ganhado a atenção da mídia, assim como da polícia. Os anos de 1933 e 1934 foram marcados por assassinatos de autoridades locais, o que obrigava que a quadrilha permanecesse em uma constante fuga. A caçada final do casal de criminosos foi impulsionada pela fuga de 2 ex-membros da gangue, que em sua escapada da cadeia causou a morte de um oficial de polícia. A partir de então, o estado do Texas se juntou ao governo federal para dar um fim à carreira de Bonnie e Clyde. Em 23 de maio de 1934, autoridades texanas mapearam o padrão de rota da gangue de Barrow e conseguiram prever onde a quadrilha iria estar. A equipe montou uma emboscada ao longo da rodovia estadual em Louisiana. Aproximadamente às 9h15 da manhã daquele dia, o carro de Barrow apontou em uma estrada rural na paróquia de Benville. Os policiais abriram fogo e atiraram cerca de 130 vezes contra o veículo. O primeiro a morrer foi Clyde, com um tiro fatal na cabeça. Pesquisadores afirmam que o casal foi baleado mais de 50 vezes cada um. São lembrados até hoje pelos mais controversos motivos, mas principalmente pelo romance.
Bonnie foi tida como uma grande escritora e poetisa nos tempos de escola. Enquanto estava presa em 1932, depois que o assalto na loja de ferragens deu errado, ela escreveu uma coleção de 10 poemas intitulados Poesias do Outro Lado. Nele estava o poema História de Sal Suicida, um poema sobre uma menina de pais inocentes atraída pelo namorado para a vida no crime. Além disso, 2 semanas antes de morrer, Bonnie entregou o poema para sua mãe, intitulado O Fim do Caminho, que terminava com o verso: algum dia eles serão enterrados juntos, e eles serão enterrados lado a lado. Para alguns será o luto, para outros será o alívio, mas é morte para Bonnie e Clyde. Clyde tentou se alistar na Marinha dos Estados Unidos quando era adolescente. Os efeitos persistentes de uma doença de infância, possivelmente a malária ou febre amarela, resultou em uma rejeição médica pela Marinha. Além disso, Clyde ficou muito mal, pois já tinha tatuado USN em seu braço esquerdo. Clyde foi preso pela primeira vez em 1926 por roubo de automóveis depois de não conseguir devolver um carro que ele tinha alugado em Dallas para visitar uma namorada do colegial que morava longe. A agência de aluguel de carros retirou as acusações, mas o incidente permaneceu no registro de prisão de Clyde. Bonnie e Clyde eram conhecidos como grandes assaltantes de bancos. Apesar disso, o casal fazia muito mais roubos em postos de gasolina e mercearias de estrada do que em bancos. Além disso, a maior parte das vezes os seus saques totalizaram apenas 5 ou 10 dólares. Clyde cumpriu uma sentença de 14 anos em uma prisão do Texas por roubo e furto de automóveis em janeiro de 1932. Na esperança de forçar uma transferência para uma penitenciária menos dura, Clyde cortou seu dedão do pé esquerdo e uma porção do segundo dedo também com o machado. Cerca de 6 dias depois, ele foi posto em liberdade condicional. Primeiramente, o casal era muito próximo da família. Eles sempre mantinham contato. Além disso, foi o comportamento padrão de sempre visitar a família que ajudou a equipe do Texas Rangers e deputados a emboscarem e matarem o casal. Em 10 de junho de 1933, Clyde com Bonnie no banco do passageiro estava em alta velocidade ao longo de uma estrada rural no norte do Texas. Após Clyde perder o sinal de desvio em uma ponte em construção, o Ford V8 do casal destruiu uma barricada e flutuou antes de cair em um rio seco. Como resultado das queimaduras de 3º grau, Bonnie mancou para o resto de sua vida. Após a morte de Bonnie e Clyde, um xerife de Louisiana reivindicou o Ford V8 do casal ainda coberto de sangue. Um juiz federal, no entanto, decidiu que o automóvel roubado por Bonnie e Clyde fosse devolvido ao antigo proprietário, Ruth Warren, uma moradora de Topeka, no Kansas. Pouco tempo depois, Warren vendeu o carro para Charles Stanley, um professor anticrime que visitou feiras com o carro da morte e as mães de Bonnie e Clyde como se fossem atrações de circo. Ainda com os buracos de bala, o carro é agora atração no lobby do cassino de Whiskey Peak em Primm, Nevada, uma pequena cidade da Califórnia. Finalmente, eles não foram enterrados juntos. A mãe de Bonnie, que desaprovava o seu relacionamento com Clyde, enterrou a filha em um cemitério em Dallas. Clyde foi enterrado ao lado de seu irmão Marvin.